Aleluia. Verdade. Rapaz, vocês acreditam que eu cheguei aqui e quando eu fui abrir o óculos, quebrou a perna do óculos? Olha. Amém, em nome de Jesus. Tá ligado? O Cauê põe uma fita branca aqui e amarra aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos nesses últimos domingos aí, né? Desses primeiros domingos do mês. Não sei se é de janeiro, né? De janeiro, aliás. E, por exemplo, veio uma sequência de mensagens. Quem lembra, né? O primeiro foi propósitos frustrados. Não foi esse? Não teve os propósitos frustrados. Depois veio as gambiarras espirituais dentro dos propósitos. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá em casa, vai eu, Ívio, o Mateus, e de repente essa pessoa falou uma frase que me despertou para isso, que eu quero compartilhar com os irmãos, que é sobre propósitos equivocados. Propósito equivocado. Já aconteceu com você assim? O pessoal na internet usa muitos memes assim. Com quantos anos você descobriu isso? Já vi, por exemplo, o tic-tac, né? Todo mundo vira o tic-tac, aí cai a balinha do tic-tac. Mas na tampinha tem um jeito. Eu falei, caramba, eu comendo tic-tac a vida inteira, depois que eu fui descobrir que funciona com a tampinha. Né? Você tira o tic-tac pela tampinha. Ou uma ferramenta que a gente usa a vida inteira de forma errada e de repente alguém chega e fala, não é assim que usa, é assim. E, caramba, eu usei a vida inteira assim, funcionava, mas de maneira errada. Já aconteceu isso com vocês? Vocês lembram de algo assim nesse sentido? No trabalho, amor, se tem alguma coisa, usou o microscópio de uma forma errada e de repente alguém fala, não é assim. Dessa maneira, no meu trabalho, né, lá no 3D Max, as coisas de computação, eu vou fazendo umas gambiarras e de repente eu descubro que um clique muda tudo aquilo que eu demorava 10 etapas para fazer, de repente com um clique, num local errado, no lugar certo, fazia, caramba, e eu passei a vida inteira penando, fazendo negócio, e é desse jeito, e é justamente por quê? Porque algo que é feito com um propósito, se você, mesmo que atinja um resultado não aquilo esperado, né? Mas é equivocado usar daquela forma. E a frase que essa pessoa usou, que me despertou para isso aqui, é uma frase que eu já ouvia muitas vezes, acho que todo mundo já ouviu falar, acho que nós já falamos elas muitas vezes, mas nesse sábado que a pessoa falou isso lá em casa, me despertou. Falei, cara, será que é isso? E a frase foi essa, eu já fui evangélico, eu virei evangélico. E isso me despertou. Mas peraí, será que esse é o propósito, virar evangélico? Porque tem um comediante famoso aí, que ele faz os stand-up de comédia dele, e tem um videozinho que ele fala, eu respeito os evangélicos porque eu já fui evangélico. Só não convido para comer, que evangélico come. Isso o que ele fala. Mas o que interessa, o que eu queria falar era pensar justamente nisso, Cauê. Ele usa essa frase, eu já fui evangélico. E algumas pessoas falam, eu não quero virar evangélico. E de repente isso me saltou os olhos. Mas peraí, mas será que foi para isso? Tudo que Jesus passou, todo o plano de Deus, tudo, se resume em você virar evangélico ou não? Será que esse é o propósito ou nós estamos pensando num propósito equivocado? E o Espírito me levou justamente a entender isso, né? Isso gerou em mim essa interrogação, será que foi para isso que eu nasci, que tudo que aconteceu, né? Será que realmente esse é o propósito pelo qual Jesus,
o plano, tudo isso que a gente conhece, que a gente busca. E para entender o propósito, nós temos que entender como esse propósito foi criado. O propósito. Jesus não foi criado, mas um propósito foi iniciado, foi dado um pontapé inicial e um propósito. E esse propósito, ele iniciou, você sabe aonde, Guga, que esse propósito iniciou? Na Bíblia. Sabe, Cauê? Em Gênesis 3,15. Abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Aí, por conta que eu estou sem óculos, eu vou falando, você vai jogando no data show? Pode ser? Aí eu consigo ler junto com a igreja, porque o óculos quebrou aqui. Vamos entender, Deus cria o homem, Deus cria todas as coisas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tal, fez Adão, Eva, toda a história que a gente conhece. Né, Alice? Tem a história de Adão e Eva, que você falou para mim que você já conhece a história de Adão e Eva. E de repente, Adão peca com Eva, toda aquela história que a gente conhece, do fruto. E por conta desse afastamento do homem de Deus, por conta do pecado, surge o propósito salvador de Jesus. E o primeiro lugar em que a promessa de Jesus é feita é em Gênesis 3,15, quando Deus fala, vai dar as sentenças, né? Primeiro ele dá as sentenças para cada um dos envolvidos no ocorrido. Ele fala, de agora em diante, você e a mulher serão inimigos. Isso aqui é a sentença que Deus está dando à serpente. E ele fala, de agora em diante vocês serão inimigos. O mesmo ocorrerá entre sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar dele. Aqui surge a primeira promessa de Jesus. É por isso que antes de Jesus, para você entender, toda mulher que ficava grávida, Satanás ficava, será que é esse que vai pisar a minha cabeça? Aí lá no Egito, de um jeito, ele tenta matar todas as crianças, porque ele não sabia qual era, de homem. Mas vai sair uma criança que vai. Então aqui houve uma promessa de Jesus. Então aqui começa o início de um propósito, Cauê. Será que o propósito, quando acontece aqui, envolve, eu vou te dar as bênçãos, eu vou, você vai ser próspero nessa terra de uma maneira tal, e papapá. É a chave, tudo isso, pá, será que é isso? Quando esse propósito inicial aqui começou, ele tinha um objetivo: ligar o homem de volta a Deus. Então, para a gente usar a nossa ferramenta de forma correta e saber qual o real propósito, a gente tem que entender como que essa ferramenta surgiu. Porque se eu tenho um parafuso que usa chave Phillips, eu às vezes até consigo abrir com uma fenda. Vocês já viram? Não consegue abrir de repente, mas não é a chave certa de abrir. Vai abrir, mas você pode danificar a cabecinha do parafuso, você não vai abrir com toda aquela segurança que você tem, porque o parafuso é a Phillips. Então você tem que abrir com a chave certa. E dentro desse propósito, inclusive, é o texto que aquela última vez que eu ministrei, que eu fiquei, gente, tem um texto tal, vocês lembram que eu fiquei falando? Tem um texto, eu sei qual é, tal. E esse texto é Mateus 1:21. Quando o anjo vai falar com José e vai reforçar esse propósito. Por que Jesus veio, Cauê? Será que é simplesmente fazer a gente virar evangélico? Será que é isso? Se resume a isso?
Será que esse é o propósito? Ou o propósito está equivocado? Porque quando a história também nós conhecemos que Maria aparece grávida, José vai fugir para não comprometê-la, e o anjo aparece, olha, volta, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo, a história todo mundo conhece. E de repente o anjo fala o seguinte, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus. Agora olha só, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, peraí. Esse filho ia nascer com que propósito, Robson? Salvar o povo do pecado. Então, o propósito, irmão Marcos, não é simplesmente te dar as bênçãos. O propósito central, que se eu e você nós entendermos isso, nós cantamos. Você sabe quando uma pessoa entende isso aqui? Abacuque entendeu isso aqui. Davi entendia isso aqui. Porque uma pessoa que conhece esse propósito, ela leva uma vida que nada abala a fé dela dentro do propósito. E Abacuque entendeu isso. É tanto que ele falou, a vida de um salvo, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não venda todo o tomate, ainda que minha roupa saia da moda, ainda que eu perca o emprego, ainda que as coxinhas não sejam vendidas todas lá, ainda que a diabetes venha, ainda que o pé fique com a gota, ainda que tudo aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Uma pessoa que entende essa verdade, esse propósito, que o propósito é, poxa, eu posso estar com a gota no pé, está doendo, mas eu sou salvo. Ele me salvou dos meus pecados. O propósito central pelo qual Jesus veio, Ele realizou na minha vida e está realizando. Ele tem me salvado do pecado. Davi entendeu isso. É tanto que ele fala no Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele conhece o propósito pelo qual. Mas uma pessoa que não entende esse propósito, nós vamos entender isso já já. Ela vem atrás, como eu vou falar sobre isso já já. E a hora que o pé dói, ela, cadê Deus? Aí ela se abate. A resposta que ela procura não vem da forma correta. Ela se abate. Aí ela vai usar a seguinte expressão: eu já virei evangélico uma vez. Está entendendo? Por quê? Muitas dessas pessoas que usam essa frase, inclusive essa pessoa quando usou essa frase, ela falou, eu virei evangélico, mas eu me decepcionei com algumas pessoas lá da igreja. Algumas pessoas fizeram isso e isso, e eu virei para ela e falei assim, legal, eu entendo você. Eu também sofro cada decepção. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso, Cauê? Sabe por quê, Cauê? Você imagina o seguinte. Deixa eu pegar aqui esse pedestal como pessoa, para não usar ninguém como exemplo negativo. Essa pessoa, esse pedestal, sofreu uma decepção com o pastor Sérgio. O pedestal aqui. E ela não é mais agora evangélica, usando o termo. Um dia, saiba que Jesus vai julgar. Deus vai julgar. E Deus vai chegar para esse pedestal e vai falar assim, por que você deixou o Senhor? Ela, não, mas é porque o pastor Sérgio, não, calma lá, daqui a pouco, o dele, eu vou julgar ele, o meu negócio agora é entre eu e você. Não, mas é porque a Janete, não, a Janete é depois.
Agora é nós dois aqui, tete a tete. Porque é individual. É individual. Mas se você entender o seu propósito, e eu te digo, o propósito não é você virar evangélico. O propósito não é deixar de ser católico. O propósito não é deixar de ser espírita. O propósito não é deixar de ser budista. O propósito é ser livre dos pecados. Tudo é consequência. A hora que você entra no propósito inicial, tudo o que acontece, as bênçãos, né, a prosperidade, é bônus. É bônus. Eu gosto muito, por isso que eu sempre falo aquela frase aqui, quem tem a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, né? Aí só acha esse texto para mim, esse versículo, pastor Soguei. É a missão dos 70. Não, é um dos evangelhos, a missão dos 70. Os discípulos, logo depois da volta, Cauê, da missão, eles voltam muito eufóricos. Jesus, como é que funciona? O seu nome eu fiz isso. Lucas 10, abre aí essa. E ele fala, e eles voltam com uma alegria assim, sabe, tão eufóricos. Jesus, eu curei no seu nome, eu libertei no seu nome, e uma alegria, um negócio, uma euforia, sabe, tanta coisa funcionou. Aí Jesus chega e fala, eu falo que Jesus jogou um balde de água fria neles. Jesus fala assim, não ficam alegres por causa disso, isso não é motivo de alegria. Caramba, como que não é? Como que não é motivo de alegria se orar para um paralítico e ele voltar a andar? É ou não é motivo de alegria? Mas Jesus chega e fala, não fica alegre por causa disso. Mas sejam alegres, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esse tem que ser um motivo de alegria. Porque se o seu motivo de alegria for o seu nome escrito no livro da vida, você, me entenda, não vai ficar soberbo nem alegre porque curou um paralítico, mas também não vai ficar abatido se a enfermidade não for embora. Coloca aí, Écio, 10, 20. No obstante, alegrai-vos não porque os espíritos, olha só isso, gente. Não fique alegre porque os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está rolado nos céus. Esse tem que ser um motivo de alegria. Eu tentei negociar, eu fiz, não deu certo. Não tem problema não. Amanhã eu resolvo isso. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas porque os seus nomes estão registrados no céu. Esse tem que ser um motivo de alegria. Então não é a questão de se tornar evangélico, a questão é colocar o nosso nome no livro dele. Gente, Deus revelou a questão desse livro para Jesus, sabe do livro, ele sempre soube, por isso que ele cita aqui. Mas ele foi falar desses livros depois, lá na ilha de Patmos com João, falou dos livros. Mas você sabe qual é o nível de intimidade de um homem que busca a Deus? É ter revelações antes de todo mundo. E você ter uma intimidade tanto com Deus, dele te revelar algo que é só para você, como ele fez com João. Teve coisas que ele revelou para João, que João ia escrever. Ele falou, não, João, escreve isso não, isso aí é intimidade nossa. O que foi que João viu? Ninguém sabe, meu irmão. Só João e Deus. Mas Guga, você imagina Moisés que tinha uma intimidade tão grande com Deus, a ponto de Deus revelar esse livro para Moisés.
É tanto que ele vira para Deus e fala: olha, se você não libertar o povo, risca o meu nome desse livro que você está escrevendo. E Deus fala: eu risco quem eu quiser. Mas Moisés sabia do livro. Deus mostrou o livro para ele. Mas o propósito, ele veio, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado. O objetivo de Jesus, quando ele te encontrou, Cauê, quando ele me encontrou, quando ele encontrou você, como ele encontrou você, Robson, era salvar você dos seus pecados. Então, vamos continuar. Esse é o objetivo. Nós ouvimos, inclusive, na quinta-feira, o pastor Sérgio ministrou pelo Espírito de Deus aqui, e ele usou a seguinte frase: que nós faríamos obras maiores. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Eu creio. Mas qual foi a obra que Jesus veio fazer? Vamos ver. Lucas, capítulo 4. Foi o texto que eu usei, estava inclusive na última pregação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá em Atos, quando o povo foi reconhecido como cristão pela primeira vez, eles foram reconhecidos como evangélicos, foi isso? Foi reconhecido como cristão. Não foi reconhecido como evangélico. Foi reconhecido como cristão. E por que que eles foram reconhecidos como cristão? Porque as obras deles eram as obras parecidas com as obras de Jesus. Então nós precisamos fazer o que Jesus fez. Hoje em dia... Não é isso o que a pessoa fala, porque uma das cartas de Paulo, ele fala sobre a fé evangélica. Mas não é o evangélico, tipo a palavra amor que está distorcida hoje e tantas outras palavras. O evangélico, a pessoa diz que é evangélica, simpatizante, tudo, não é isso. Não é viver ser evangélico. Mas olha só o que aconteceu. Lucas 4, 18. Quando Jesus vai na sinagoga, no sábado, como era de costume dele, e ele pega o livro do profeta Isaías, ele abre o livro e achou o lugar onde estava escrito. 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha o contexto desse texto de Isaías. Eu falei sobre isso, vou repetir. Isaías estava falando do povo de Israel que estava cativo, estava escravizado. E o Espírito do Senhor, quando o profeta Isaías usou essas palavras, era uma relação para salvar o povo de Israel. Só que aquela libertação era uma sombra do que realmente iria acontecer. É por isso que Jesus fala: hoje se cumpriu essa palavra. Amém? Agora, observe o seguinte.
O Espírito do Senhor me ungiu. Quantos aqui foram ungidos pelo Senhor? Você crê? Eu creio. Eu fui. Quem aqui foi ungido pelo Senhor? Recebeu o Espírito Santo? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Em Atos 2, o Espírito Santo não veio? Então você é ungido pelo Senhor? Amém? Você crê nisso? Mas ele foi ungido para quê? Leia aí na sua Bíblia. Ele te ungiu para evangelizar. Aí eu pergunto, primeira coisa, olha, leia de forma do português. Evangelizar os pobres, ponto e vírgula. Tem uma separação. Calma lá. Primeira coisa, ele te ungiu para evangelizar. Aí eu te pergunto, você tem evangelizado? O propósito da unção está sendo feito na sua vida? Ou você está usando ele de forma equivocada? Como é que é, Marquinhos, usar ele de forma equivocada? Você vai chegar para alguém e falar assim, bora para a igreja, porque lá o pastor vai te evangelizar. Espera aí, ele não te ungiu para você convidar ninguém para ir para a igreja. Ele te ungiu para você evangelizar. É você, Cauê, que tem que evangelizar. Isso tem machucado meu coração. Porque eu terminei 2022, não tem um filho meu aqui, que eu evangelizei direto. Mas eu evangelizei. Eu falei dentro daquele Uber, no trabalho, aonde eu for. E você tem evangelizado? Porque o Senhor me ungiu para evangelizar. E o que é pregar o Evangelho, Alice? Como é que eu prego o Evangelho? A exemplo de João Batista, a exemplo do próprio Jesus. Arrependa-se. Está próximo o reino de Deus. Se você reparar, você não vai encontrar. Pelo menos eu nunca vi. Se você já viu, por favor, me mostre e eu me corrijo agora. Mas eu não vi nenhuma pessoa evangelizando na Bíblia. Evangelizando o ímpio, dizendo, Jesus te ama. O Evangelho é, o seu pecado te achará. Muda, se arrepende. Jesus morreu na cruz por isso, para te salvar do seu pecado. O seu pecado está fazendo separação entre você e Deus. Mas se eu falar isso, eu vou afastar essa pessoa de mim. E aí? Vão arrancar a sua cabeça, você vai entender já já o que eu quero dizer. Mas o primeiro objetivo pelo qual Isaías falou, e o Senhor Jesus falou, e Ele te comissionou para isso, vocês farão obras maiores. Obras maiores. E eu profetizo sobre nós, o Senhor dando estratégia de evangelização em cada lugar que você chegar, que eu chegar. A hora que um paciente te chamar, você vai ter as palavras de evangelização. A hora que chegar uma para comprar uma blusa, você vai ter uma palavra de evangelização. A hora que chegar alguém para negociar lá no tomate, você vai ter uma palavra de evangelização. A hora que chegar um lá para falar com você lá na Honda, você vai ter uma palavra de evangelização. A hora que um colega na escola vir falar com uma dúvida de matemática, dentro da matemática, você vai ter uma palavra de evangelização. Cada coxinha que você fritar, Deus vai te ungir, vai te dar uma palavra de evangelização. Porque Ele te ungiu para evangelizar. Só que o texto continua. E depois que Ele te unge, Ele te envia.
Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar. Deixa eu falar algo para você. Nós dizemos muitas vezes e cantamos ainda, porque dele, por ele, para ele, são todas. Você crê realmente nisso? Crê? Então, se você crê nisso, se eu creio nisso, se nós cremos nisso, Janete, nós temos que crer que o Senhor te preparou para te colocar lá na Unilab, porque Ele te enviou para lá. Ele te enviou lá, como é que chama lá o bairro lá, Mariana, da loja? Tabuleiro. Foi à toa não. Porque Ele me enviou para proclamar. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Então Ele te preparou para fazer algo. Ah, mas quando eu fiz a faculdade, nem evangélica, nem cristão era, nem conhecia a verdade. Pensa você que Deus já não tinha um plano. Deus já sabia. Mas com base em que você pode dizer uma coisa dessa? Eu digo com base no próprio Jesus, quando aqueles discípulos chegaram com Jesus perto de um cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou para que este nascesse cego, ele ou os pais dele? E a resposta de Jesus é linda: nem ele nem os pais, mas ele nasceu cego para que o nome do Pai fosse glorificado. Deus, por que o Senhor me fez? Deus, por que o Senhor fez o Robson um vendedor de tomate? Para a honra e glória do meu nome. Por que o Senhor me fez, Deus, biomédica? Para a honra e glória do meu nome. Por que o Senhor me fez um fritador de coxinha? Para a honra e glória do meu nome. Não importa o que você fez. Foi para a honra e para a glória do nome dele, porque ele te enviou para proclamar. E se você, que foi ungido, Letícia, para evangelizar e não estiver evangelizando, o seu propósito está equivocado. Está equivocado. Se você, quando foi enviado para algum lugar, você não proclamar o seu propósito, 40 dias no spa, tem que proclamar, tem que evangelizar. Tem lá. Vai ter tem alguma coisa, não sei, tem mistério, como diz. A Bíblia não fala dos mistérios de Deus? Tem mistério. Tem. As coisas acontecendo de formas sobrenaturais. Tem propósito, Ele está te enviando, Ele está me enviando. Você acha que eu estou indo para Portugal? Eu não sei o que é. Na minha humanidade, eu estou achando que é trabalho. Só que eu estou numa luta interna tão grande, querendo saber por que Deus está fazendo isso. Como é que Ele abriu a porta desse jeito? E de repente, eu estou indo para Portugal, um pastor, eu não sei para vocês, mas um pastor amigo meu está indo para lá também, e já está agendando umas igrejas para eu pregar lá em Portugal. E aí? Será que realmente eu estou indo para trabalho? Será que é? Sei não, Cauê. Mas Ele me enviou, Ele está enviando você. Ele vai estar enviando você para proclamar a libertação aos cativos. Libertação aos cativos. Estou de olho, viu? No relógio, estou de olho. Libertação aos cativos. Então você tem que falar. Tem que falar, cara. Tem que mostrar o que está errado. Tem que mostrar. Esse é o nosso papel. João Batista chegou na frente lá
do imperador lá, falou: rapaz, você está em pecado, cara. Você está pegando a mulher do seu irmão, isso é errado. Ou, não pode colar não, cara, colar na prova é errado. Mas por que você não põe só meia nota, Robson? Porque colocar meia nota é errado. É errado. Proclamar a libertação aos cativos. Sabe por que as pessoas não têm problema em colocar meia nota? Porque elas estão cativas. As pessoas cativas não veem problema. Ontem a gente, Marco, olha, quando olhou os garotos dentro de um carro cheirando cocaína. Porque eles estão cativos, para eles não tem problema. Mas é o nosso papel falar, cara, está errado. É o nosso papel, e se a gente não falar, o nosso propósito está equivocado. Proclamar salvação, libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Sabe como é que eu vejo isso? Quando alguém reclama de uma dor de cabeça do seu lado, foi falado sobre isso, o que você faz em primeiro lugar? Você oferece o remédio ou oferece uma oração? Vem cá, deixa eu orar por você. Qual foi a palavra de quinta-feira? Vocês fariam obras? E Jesus fazia isso. Uma vez eu ouvi um negócio, é alegoria, mas eu acho que faz sentido. Você sabe por que o ladrão da cruz morreu primeiro que Jesus? Essas perguntinhas bobas, mas faz sentido. Porque ninguém, se o ladrão, por que Jesus morreu primeiro que o ladrão? Não foi? Porque se o ladrão morre primeiro, do lado de Jesus ia ressuscitar o cara. Brincadeirinha, bom. Passou um cortejo fúnebre perto de Jesus, ressuscita o morto. Não podia chegar ninguém morto perto de Jesus, eu ressuscitava. É chegar alguém com dor de cabeça perto de você, Guga? Deixa eu orar por você, vem cá. Nossa, eu estou me sentindo... Vem cá, deixa eu orar por você. Foi falado sobre isso, né? Depois você oferece o remédio, mas oferece a oração primeiro. Lembra de Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Cara, você tem aquele remédiozinho para dor de cabeça? Rapaz, eu não tenho não, mas vem cá. Deixa eu orar por você. Porque Jesus te enviou para restaurar vista aos cegos, restaurar a saúde das pessoas, para pôr em liberdade os oprimidos. Quem viu o vídeo essa semana de uma mulher aqui em Maceió pulando de um prédio? Você viu? Filmaram. Não vou mostrar não, mas é horrível. Foi aqui na Ponta Verde, ali, no farol. Todo mundo filmando, não pula, está oprimida. Quantas pessoas estão oprimidas do nosso lado, Robson? E Jesus nos enviou para pôr em liberdade os oprimidos. Colocou você, nos colocou para levar a libertação aos oprimidos. E também para proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha, meu querido, Jesus está voltando, o ano aceitável dele, a volta dele está vindo. Se prepara. Esse é o objetivo. Ele te ungiu para evangelizar e te enviou para isso. Ele não te ungiu para ser evangélico no sentido distorcido da palavra. Ele te ungiu para evangelizar. Eu lembro da Débora, a esposa do Neto. Lembra dela? A de Belém? Ela dizendo que ela contou essa história uma vez no instituto e eu nunca esqueci. Ela na parada de ônibus, e o Espírito Santo falou com ela assim: diga para essa pessoa que eu sou a fonte de água. E ela: eu não, com vergonha. Digo nada. O Espírito Santo: fala para ela que eu sou a fonte de água. E ela não falou. Na hora que o ônibus da pessoa chegou, a pessoa pisou no ônibus: eu estou com tanta sede, e entrou e foi embora. Sabe Deus o que aconteceu com essa mulher. Mas Ele te ungiu para isso. Não tenha vergonha de falar de Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida.
Deixa eu correr, tenho 3 minutos para terminar. Olha o óculos. Ungido para evangelizar, pregar a libertação. Muitas pessoas em Mateus, eu vou só contar a história, mas em Mateus 10, conta a história dos 10 leprosos que foram curados. Mateus 10, do 16 ao 40. Não é isso? É Mateus 10, é? Rapaz, mas eu escrevo os negócios. Na hora de escrever, eu e Deus. Na hora de ler, só Deus. Porque a letra... Ai. Não é Mateus os 10 leprosos ou é Lucas? Não. É porque eu... Não, 10... Mateus 10, 16. O que tem? Ah, não, tá certo isso aqui. Isso aqui que eu quero ler com vocês. Deus te enviou. Tá certo. Não é o que é os 10 leprosos, não. Eu lembrei dos 10 leprosos por outra situação. Mas já vou falar sobre ele. Mateus 10, do 16. Olha só. Ele te ungiu para evangelizar e te enviou, não foi? Agora deixa eu deixar um alerta aqui para vocês, um consolo maravilhoso. Eis que vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Sabe o que é ser prudente? Tem que falar. Simples como a pomba, o Espírito Santo vai te dar uma forma correta para falar sem magoar, mas falar a verdade. Sem magoar, sem ofender, sem ser taxativo de chato. Mas ele vai te dar. 17. Tenham cuidado dos homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Sabe o que ele está dizendo aqui, Mariana? Quem vai primeiro matar nós é os nossos irmãos, ó. Os crentes. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho. Então, não pense que você foi colocado diante de alguém importante, porque você é alguma coisa. Não, Deus te colocou lá para você, de alguma forma, ser uma testemunha do Senhor. E isso impactar outras vidas. E reis, para lhe servir de testemunho. E aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupe com quanto e como o que irão falar. Porque naquela hora, lhe será concedido o que vocês dirão. Então, mas eu não tenho muita instrução, eu não estudei muito. Não, Deus te colocou, te enviou, do jeitinho que você sabe. O cego lá, quem é? Rapaz, eu não sei muita coisa não, a única coisa eu sei é o seguinte, eu era cego e agora vejo. Eu não estudei muito a Bíblia ainda não, mas eu sei o seguinte, cara, eu sei quem eu era. E agora eu sei quem eu sou. E Deus vai te dar as palavras corretas, mas tem que ler também a Bíblia. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Então não se preocupe se os seus familiares estão começando a te rejeitar, por você falar e ser testemunha no meio deles. Não se preocupa não. Como disse Jesus, se alegre, porque o seu nome está lá no livro da Bíblia. Isso aqui é motivo de... Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Não é raiva, é ódio. O mundo, Cauê, vai ter ódio de você. Se você proclamar. Se você fizer o seu propósito pelo qual você foi chamado. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Estão me odiando, acho que eu vou ser mais evangélico daquele jeito. Não, Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra, não tem problema. Eu falei de Jesus para esse aqui não quer, fala para outro. Bate a poeira do pé. Porque em verdade lhes digo, que não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo como o Senhor.
Nós temos que ser parecidos com quem? Então basta, você tem que ser igual a ele. Ser ungido, evangelizar e proclamar. Proclamar. Gente, na última ministração aqui, desse texto que a gente leu de Lucas, Mateus, né? De Mateus, quando ele é Lucas, de Lucas, o ano aceitável, logo na frente, levaram Jesus para um monte para jogar ele, para matar ele. Então, se você começar a proclamar, vão te odiar. E se você for parecido com Jesus, isso vai acontecer. Uma coisa me preocupa, já falei isso algumas vezes com algumas pessoas, me preocupa e me deixa de tendo em pé, quando eu vejo alguns pastores sendo convidados para ir para a rede Plim Plim, para ser entrevistado e serem estrelinhas e todo mundo aplaudir eles ali com aquelas falas. Falei, rapaz, ser aplaudido pelos apresentadores da Plim Plim, mensagenzinhas, daqui a pouco estão dizendo que a música Alvo Mais que a Neve é racista mesmo. Tá vendo? Mas Jesus não. Jesus, quando falava, as pessoas tinham raiva dele, a ponto de tramarem para matar ele. Vão te boicotar, vão fazer tudo. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais vocês. Se fizeram isso com Jesus, o que não vão fazer com a gente? Mas se a gente estiver dentro do propósito, não de forma equivocada. E sim, mesmo diante dessas perseguições, o que os discípulos de Jesus lá em Atos fizeram? Depois de levarem uns açoites, eles se alegravam, porque se tornaram dignos de apanharem por causa de Jesus. Ah, mas aquela minha amiga de tantos anos agora nem me convida mais, não fala mais comigo. Mas ela fez isso porque agora eu ando diante com Jesus. Yes! A palavra do Senhor está cumprindo na minha vida. A palavra do Senhor está cumprindo na minha vida. Porque se odiaram Jesus, vão odiar a gente também. Yes! E muitas pessoas, para finalizar, eu quero citar o exemplo dos 10 leprosos, daquele texto. Porque muitas pessoas, dentro de um propósito equivocado, irmã Janete, estão vendo Jesus de longe, porque na história dos 10 leprosos, se você achar aí, Lucas 17, a Bíblia fala que eles viram Jesus de longe e gritaram, é Jesus! É Jesus! E Jesus de longe, vão e apresente aos sacerdotes, gritando. E no caminho foram curados. E só um voltou. E quando esse um volta, ele se prostra, adora Jesus e Jesus fala, não eram 10? Cadê os outros 9? Só esse foi salvo. Muitas pessoas que estão indo se tornarem evangélicos, são como aqueles 9, que ficam vendo Jesus só de longe. Jesus, olha a bênção, olha a chave, estou vendo. Ficam só vendo Jesus de longe. E às vezes até a bondade de Deus até alcança que são curados. Mas quantas pessoas que nós conhecemos que foram curados de longe por Jesus, como esses 9. E após a cura, vocês vão ver que elas estão no mundo de novo. Quantas pessoas a gente conhece receberam a prosperidade de Jesus de longe? Sabe aquela prosperidade de longe? Igual os 9? De longe foram curados. De longe recebe a bênção, Janete, de longe. Aí recebe a bênção, não volta. Mas teve um que nos ensina uma coisa. Ele teve um encontro com Jesus. Ele não virou evangélico. Pegou a visão? Ele não virou evangélico. Ele encontrou com Jesus.
E a hora que ele encontra com Jesus, Jesus não pergunta, e aí, tá boa a cura? Tá feliz pela cura? Jesus não fala isso. Jesus não fala, e aí, tá feliz com a bênção? Tá feliz agora porque eu te dei o namorado que você queria? Tá feliz agora porque... Homem de Deus, tá feliz agora? Tá feliz com isso? Não, Jesus não fala isso. Sabe o que Jesus fala? Você está salvo. Não é isso? É isso que ele diz lá no final. Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Aleluia. Mas salvou do quê? Salvou do quê? Dos pecados. Não foi da lepra. A lepra, os 9 foram curados da lepra. Os 9 foram curados. Mas esse não. O objetivo pelo qual o anjo falou para José, porque ele vai vir para salvar o seu povo do pecado. E a salvação, esse cara que desfrutou, como foi falado ainda há pouco, a curazinha, foi curado, recebeu a bençãozinha, a prosperidade, trocou de carro, oh, que coisa boa. Mas o melhor foi no final, a sua fé te salvou. E esse é o objetivo, não é virar evangélico, porque quem virar evangélico, recebeu a bênção, mas não ouve, a sua fé te salvou. E muitas pessoas aí fora, Robson, evangélicos, estão como esses 9, esperando que eu e você cumpramos o nosso papel, que é evangelizar e enviar para proclamar a libertação. Porque em Atos 1:8, coloca lá Atos 1:8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, e vocês receberão poder. Sabe o que é receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? Vocês foram ungidos. Nós fomos ungidos, assim como Jesus. Não foi assim que ele diz, e eu fui ungido para evangelizar? E ao receber sobre vós o poder, o Espírito Santo, nós fomos ungidos. Mas ungidos para quê? Serem enviados, serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Maceió, tanto no Ceasa, tanto na Unilab, tanto no mall, tanto na loja, tanto lá onde você estiver, tanto na escola, você vai ser minha testemunha. Porque Ele te ungiu e te enviou para proclamar. Você crê nisso? Fica de pé, vamos orar.